Hello, everybody! E aí, oitavo ano, tudo bem? Venham comigo para mais um Se Liga na Minha Dica! Let's go! Hello, everybody! Good afternoon! Boa tarde, alegre para todos vocês do oitavo ano. E para começar, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, quero muito saber a sua opinião. Essa aula é totalmente para você, ok? E se liga na nossa dica, porque hoje a aula fala sobre arte. Não sei se esse assunto agrada a todos, mas é algo muito importante, porque cada vez mais o Enem cobra muito o assunto artes e literatura. E é sempre bom termos conhecimentos culturais, artísticos. Isso faz parte, né, para você ter uma conversa legal, para você ter um raciocínio legal. A arte, a cultura deveriam ser, sim, mais valorizados. Quanto mais conhecimento, melhor. E a gente tem muita história, muita coisa bonita, muita coisa legal. A arte envolve muita coisa, né? Não envolve só pintar um quadro ou falar dos artistas de antigamente, né? Mas ela envolve música, poesia, o artesanato, envolve muitas coisas que às vezes você faz e desconhece. Então vamos valorizar essa matéria, vamos valorizar os nossos artistas, não só os nossos, né, do nosso país, da nossa cidade, mas valorizar a arte e a cultura como um todo. Faz bem e faz totalmente a diferença, tá? Temos aí na tela um quadro da época de mais ou menos dos anos de 1888, tá? Ele é do Vincent van Gogh, tá? Esse pintor, ele é de nacionalidade holandesa, mas depois ele fixou suas raízes um pouco mais na França, tá? Eu vou falar só um pouquinho, tá, dessa pintura, beleza? Ela é uma das 4 que ele criou sobre girassóis, tá? Ele estava numa época onde ele queria pintar a natureza morta, e é uma pintura a óleo, tá? Então, é muito interessante, é um assunto até muito discutido, porque as cores que predominam é as cores amarela, né? Então, tons de amarelo com marrom, né? Então, na época, ele até escreveu uma carta para o irmão para falar sobre isso, sobre o que ele estava pintando, e sobre a curiosidade que a tela teria só essas cores, e que ele estava se dedicando muito a isso, né? A intenção da pintura desses quadros era para um outro pintor, para colocar na sala dele, que, se não me engano, fala-se Gauguin, porque é um nome francês, tá? Então, essa pintura, né, era para ele, para pôr na sala dele, o Van Gogh, mas esse outro pintor, eles trabalharam junto por muito tempo nesse ano de 1888, tá? Atualmente, essa pintura está na Inglaterra, tá? E, assim, é uma coisa, assim, muito valorizada e muito discutida, tá? A intenção das cores amarela era intensificar a esperança por um mundo melhor, porque a vida do Vincent acabou muito rápido e ele teve um fim muito triste. Tá? Então, não vou ficar falando muito não, porque ao traduzir, vocês vão conhecer mais, e eu aconselho a pesquisar mais sobre arte. É igual eu falei, é bom conhecer sobre vários assuntos. Conhecimento não ocupa espaço, conhecimento nunca é demais, né? E um assunto como esse pode te ajudar muito em várias profissões, em vários tipos de prova e conversa por aí, tá? Vamos lá, então aqui, né, foi trazido para vocês a obra, a pintura, o quadro, e aqui embaixo está mostrando o título, né, Sunflowers, né, que Sunflowers, né, Sunflowers é esse desenho aqui, é o que ele retratou na pintura. Tá? Então aqui veio o título. Normalmente cada pintor, né, ao fazer sua obra, ele coloca um nome naquele quadro, ele coloca um nome naquela obra, né? Quando vai fazer uma exposição, normalmente eles colocam um nome naquela exposição, naquela coletânea, tá? E o nome dessa aqui, Sunflowers, é uma das obras dessa época voltada para esse assunto, para esse ideal, tá? Aqui está o nome dele, Vincent van Gogh, de, né, qual a data? Vamos ver se vocês lembram como é que a gente fala em inglês. 1888, né, de 1888. E está aqui na National Gallery, ou seja, na Galeria Nacional de Londres, tá? Aqui é onde você pode acessar para ter mais informações sobre isso, tá? Então, a ajuda que foi dada para vocês aqui nessa apostila é a imagem dessa obra, o nome dessa obra e o nome do pintor, do artista, tá? E aqui embaixo tem um texto que fala sobre ela,
tá? Esse texto aqui, mais especificamente, se não me engano, ele fala sobre um livro escrito sobre a história dessa obra, o objetivo dessa obra. Eu não vou me ater a traduzir o texto, porque uma das questões da apostila dessa semana é a tradução do texto, e vocês têm que tentar fazer sozinhos. Eu vou dar apenas algumas dicas, porque realmente tem algumas palavras que vocês não sabem pronúncia, tem algumas palavras que vocês desconhecem, então eu vou dar algumas dicas, mas tradução do texto vai ficar por conta de vocês, porque o dicionário ajuda bastante, o tradutor ajuda bastante. Então, façam a sua parte, vocês têm que se dedicar, e é se dedicando que vocês vão aprender, e vocês conseguem, tá? Vocês acham que eu cheguei aqui como professora de inglês, foi assim, do dia para a noite? Não, né? Foi traduzindo música, escutando música, traduzindo texto, pesquisando, por isso que eu sempre aconselho vocês a pesquisar, correr atrás de informação, porque é assim que a gente cresce e melhora a cada dia, tá? Então, vamos lá. A Bucket of Art. Tá? Temos aqui nesse texto muitas palavras cognatas, e essas palavras cognatas vão ajudar vocês. Aqui no título, por exemplo, temos palavras cognatas. Quero ver se aí em casa você está pensando nisso, você já percebeu, porque hoje eu não vou traduzi-las, tá? Eu só falei que existe, então quero que vocês pensem, oh, realmente, eu já vi essa palavra em português, olha, realmente significa aquilo em português, então quero que vocês pensem, tá? Que nem eu disse, eu vou ajudar com algumas palavras e pronúncias, tá? Repeat, hardly, 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 dificilmente. Uma coisa que é muito difícil, tá? Aware, repeat, aware. Quer dizer de estar consciente, de estar ciente, de tomar conhecimento, tá? Lembrando que verbos terminados em D, ED e ED, passado, regular. Verbos terminados em S, normalmente é presente, terceira pessoa do singular, tá? Vamos lá. Outras, que, ó, apóstrofo S indica posse, né? Indica que algo é de alguém. A palavra letters, eu vou me ater a ela só para uma coisa. Ela significa várias coisas. Letra, escrita, cartas, tá? Ela tem vários significados. Vocês vão ter que olhar qual cabe aqui, tá? Ah, Erika, mas como que eu vou saber? O contexto, a situação, tá? Eu só quis dar essa dica porque não vá no primeiro significado, não, porque essa palavra ela tem mais de um significado, então é bom ver qual que combina, qual que é o mais correto, tá? Vamos lá. A palavra news aqui, ela também não vai ser novos ou novas, não. Vai vir de novidade, tá? De algo inusitado, beleza? Algo diferente, algo novo na área, tá? Mas né, não quer dizer novos, né? Não, porque em inglês os adjetivos não vão para o plural. Os adjetivos, né? As palavras que dão qualidade, elas não ganham S, elas não vão para o plural, tá bom? Vamos lá, outras palavrinhas aqui, ó. A palavra aqui, ó, realize, tá? Perceber, né, participar, tá? Entender. A palavra aqui, there, com verbo to be, quer dizer ter, haver, existir. A palavra whose, repeat, whose, quer dizer de quem. Mas como pronome relativo, ela pode vir a significar cujo ou cuja, tá? Então aqui vocês vão olhar. Ela está falando que algo é de alguém para ser de quem, ou ela está se referindo a alguma coisa? Então vai ser cujo ou cuja, tá? A palavra mine, mine é um possessivo, então é meu, minha, meus, minhas. E por isso que ele veio no final, porque esse tipo de possessivo não acompanha substantivo, ele vem sozinho, vem no final da frase, tá? Vamos lá. First, número ordinal, primeiro ou primeira, tá? A palavra time, gente, pode significar vez, então que pode ser primeira vez, tá? Por quê? Primeira vez, primeiro momento, tempo. A palavra time também tem vários significados, então use aqui o significado mais propício, ou seja, mais apropriado, tá? Tem algumas palavras que eu não vou traduzir porque é nome próprio, o nome próprio escreve do mesmo jeito, então, por exemplo, né, Martin Bailey, né, o Martin Bailey, né, se for francês pronuncia de um jeito, se for inglês pronuncia de outro, tá? Então, isso aqui eu não traduzo, porque isso aqui, por mais que seja um nome estrangeiro, é nome próprio, e nome próprio a gente não traduz, tá? Então, o nome próprio você vai escrever da mesma maneira, do mesmo jeito, tá? Vamos lá. A palavrinha aqui, ó,
Uma coisinha, tá isso aqui, ó, French, francês, francesa. Palavras que se referem a idiomas e nacionalidades sempre serão com letra maiúscula. Então, por isso que French, francês, francesa, aqui veio com letra maiúscula. Normalmente, no português, a gente não coloca com letra maiúscula, não. Mas se você colocar, também não tem problema, tá? Whom, repeat, whom. Whom também quer dizer quem. É um pronome relativo, tá? O que acontece? Ele se refere a pessoas. Só que, ao contrário do who, W-H-O, né? O whom, W-H-O-M, ele se refere à pessoa, mas quando ela é o objeto da frase, seja objeto direto ou objeto indireto. Como assim, Érica? Objeto direto ou indireto? Se refere à pessoa que recebe a ação, que sofre a ação, tá? Não é quem faz a ação. Se fosse a palavrinha who, sem o M, aí sim, seria o sujeito da frase, mas aqui se refere ao objeto, a quem está sofrendo a ação. A palavra join, participar, né? A palavra began é a palavra begin no passado. Began, começou, iniciou. Essa expressão aqui, ó, to brighten up. Brighten up, iluminar, clarear. Whitewashed, whitewashed, ou seja, branquear, esbranquiçar, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma. Railway. Railway vem de linha de ferro, tá? A ferrovia, digamos assim, tá? Brothels é o bordel. Prostíbulo, tá? Lugar de prostituta, desculpa, tá, gente? Mas é esse o significado real, tá? Então aqui não tem mais nada assim de tão diferente para falar. Vocês vão ter que realmente olhar no dicionário, lembrando. Vai parte por parte, por exemplo, the public is hardly. Aí você vai aqui, ó, the o artigo, né? O, a, os, as. A aqui tá no singular, então vai ser o ou a. Aí depois aqui tem o verbo to be, ser ou estar, mas eu não vou traduzir aqui como ser ou estar, eu vou adaptar. É, está, são, estão, você vai sempre adaptar. Algumas palavras, igual eu falei, né? Erika, eu não achei created, mas eu achei create. É porque quando termina em D, é D e é D, quer dizer que tá o quê? No passado, né? Que é o caso, por exemplo, tá? Remerged, tá? Que é de ressurgir, né? Só que aqui tá no passado. Aqui é um verbo irregular, né? Igual eu falei, mas eu já falei a tradução para vocês. O verbo to be, que é o was, estava, era, é um verbo irregular também, tá? Outra coisa aqui que às vezes dá para ajudar vocês aqui, ó, eu falei, né? O says termina em S porque é a terceira pessoa do singular, que é o mesmo aqui com agree. Você não vai achar agrees, você vai achar agree sem o S. Mas aqui ganhou S porque é a terceira pessoa do singular, tá? Painted é a mesma coisa do created, você vai achar paint, né? Mas aqui, né? Ganhou ED porque é passado regular, entre outros. Então, se você não achar de um jeito, tira a última letrinha, porque às vezes vai indicar que ali é presente, passado, participe. É uma dica aí, às vezes, de você procurar no dicionário, tá bom? Vamos lá. Primeira question. Encontre as palavras no texto. Aí aqui dei ela no português, né? A pessoa que criou a atividade, né? Melhor dizendo. Aí, Clara, procure girassóis, buquê, pessoas. Então, o que vocês vão fazer? Todas essas palavras estão no texto em inglês. A maioria, não todas, são palavras cognatas, palavras que vocês vão olhar e já vão saber. Outras vocês vão ter que pesquisar, outras vocês já conhecem, outras serão pela lógica. Então, aqui na frente é só colocar o que ela significa, tá bom? Não deixem de colocar nenhuma. Eu não sabia tal palavra. Não. Se você pesquisar a tradução do texto, ou se você. Não, Erika, eu não quero traduzir o texto primeiro, não, quero olhar as palavras. Olha no dicionário como é que escreve girassol, como é que escreve buquê. Às vezes é uma forma. Se você, para você tá difícil achar no texto, vai no dicionário, então, no tradutor e pesquisa palavra por palavra, fica mais fácil, mais rápido. Number 3, answer the questions about the text. Esse espaço aqui é só se você precisar, não tem nada para você pôr aqui, tá? Mas aí tem a letra A, ó. When did Van Gogh paint some flowers for the first time? Aí traduziu aqui na frente, pergunta.
Porque eu sei que vocês vão assustar, mas a pergunta está em inglês. Observa com atenção. A pessoa colocou em inglês e em português para vocês, tá? Então, quando Van Gogh pintou girassóis pela primeira vez? Se você ler essa pergunta com atenção, você vai achar uma resposta do número 2. Ou seja, às vezes uma pergunta ajuda na outra, tá? Ah, Erika, como que eu vou saber quando ele pintou? Procure por datas. Se você encontrar a data, data é a palavra-chave. Ah, Erika, pelo texto eu não consegui. Então pesquisa na internet. Mas de alguma forma tente fazer a letra A, tá bom? A letter B. What was the name of the curator or curator at the Van Gogh Museum and editor, tanto faz, of the artist's letter? Né? Qual era o nome do cuidador, né, do Museu Van Gogh e editor das cartas do artista? Lá, se você achar a palavra carta, se você achar a palavra editor, porque que nem eu falei, tem muitas palavras cognatas, você acha o nome dessa pessoa. É só colocar, o nome do fulano de tal é esse. Ou só pôr o nome, não tem problema, tá? Letter C. When was the book Sunflowers Are Mine, The Story of Van Gogh's Masterpiece published? Ou seja, quando o livro Girassóis São Meus, a história da obra-prima de Van Gogh, aqui também, se você observar, você vai encontrar outras palavras que te ajudam a responder o número 2. Que nem eu disse, procure as palavras-chave. Pelas palavras que estão aqui na pergunta, você encontra a data da publicação, ou seja, quando foi publicado, tá bom? Vamos lá. Aqui, ó, temos também outra atividade, Talking About Art, falando sobre arte. Pesquise na internet informações sobre esta pintura. O problema, gente, essa aqui eu vou ter que ajudar um pouquinho vocês. Por mais que vocês observem, por mais que vocês olhem, vocês sabem que está falando sobre uma pintura, sabem que está falando sobre arte. Aqui já não está falando sobre o que está acima, tá? Então, o que está aqui acima, né, sobre o Vincent Van Gogh, sobre a obra dele, né, Sunflowers, não tem nada a ver, né? As perguntas já acabaram aqui, tá? Então, era só traduzir o texto com atenção, depois responder as perguntinhas também, que são super simples, que nem eu falei. Mas aqui não fala nada sobre a obra, né? Eu não sei qual é o nome dessa obra, eu não sei quando ela realmente foi feita e eu não sei quem realmente fez. Essa obra aqui, tá, gente? Ela se chama A Criação de Adão, tá? E ela foi feita em mais ou menos 1511 pelo artista Michelangelo, tá? Por isso que as tartarugas ninjas têm aqueles nomes, né? Michelangelo, Donatello, Leonardo, porque são nomes de grandes pintores, grandes artistas, tá? Então, quem assiste aí, né? Quem é da época das tartarugas ninjas, aquele desenho também é cultura, tá? Desenho de nerd, tá, gente? E essa pintura aqui é uma pintura muito famosa. Eu já fiz trabalho com essa pintura, né? Na escola e na faculdade. Algumas bíblias têm essa figura, tá? Porque é uma figura bíblica, porque, como eu falei, fala da criação de Adão. Está localizado nesse... o texto sobre essa pintura no livro do Gênesis, e essa pintura, né, essa figura aí, nessa obra de arte, ela se encontra atualmente na Capela Sistina, no teto da capela, né, lá no Vaticano, tá? Mas eu aconselho vocês pesquisarem mais. Eu sei disso por pesquisas, por conhecimento, por experiência, que nem eu já disse, eu já fiz trabalho com essa obra, então eu já conheço. Mas quem nunca viu vai falar assim, não, mas que trem esquisito, ai, mas o que está desenhado aqui? Eu não entendo. Tá? Eu poderia explicar um pouco mais do que eu conheço e do que eu estou vendo aqui, né? Ah, eu estou vendo isso, estou vendo aquilo, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, porque se eu entendo o que é o livro do Gênesis, se eu sei que é uma obra que está no Vaticano, se eu sei que fala da criação de Adão, dá para eu imaginar um monte de coisas e, né, pensar no que ela me diz, o que ela significa e a que ela se refere. Só que é coisas que estão perguntando aqui nessa questão. Quer ver? Vamos comigo. Number 4. Pesquise na internet informações sobre essa pintura. Escreva 3 frases sobre ela em português e traduza para o inglês. Então, faz em português primeiro, porque realmente fica até mais fácil para passar para o inglês depois. Então, faz frases simples, tá? Então, a partir de agora que você sabe que ela é feita pelo Michelangelo, que ela é de 1511, chama Criação de Adão, você vai conhecer muito mais coisas sobre ela. Eu já te dei algumas dicas, né? Mas você vai pesquisar mais, você precisa saber mais para responder as perguntas e fazer essas frases em português,
tá? Qualquer coisa, até quem é religioso, lê o livro do Gênesis, né? Essa leitura também é uma leitura boa de se fazer, tá? Mas só de olhar aqui dá para você pegar muita coisa para você explicar. Então, você foi lá, pesquisou, aprendeu sobre essa pintura, escreve as 3 frases, depois passa para a língua inglesa, tá bom? Com o uso do dicionário. E agora pede para você responder em inglês, de forma simples, clara e fácil. Se você pesquisou, se você está com o dicionário em mãos, você vai conseguir, tá? What's your favorite type of art? Qual é o seu tipo favorito de arte? Eu comecei falando sobre alguns. Pesquise mais sobre arte. Aí você me fala qual que é o seu tipo de arte, tá? Arte moderna, contemporânea, qual o seu tipo de arte? Escreva em inglês, pesquisa isso em inglês, tá bom? Letter B. Do you like going to museums? Why? Why not? Você gosta de ir a museus? Por quê? Por que não? Lembrando, pessoal, que o museu nem sempre é aquele lugar velho, antigo, chato, esquisito, não. Existem vários tipos de museus. Existem museus até online. Dá para vocês pesquisarem e fazer uma viagem muito legal, tá? Vou dar exemplos, né? Por exemplo, o Museu do Louvre, na França, tem como você fazer uma viagem virtual, né? Entre outros locais. Então, dá para vocês conhecerem muita coisa e muita coisa interessante, tá? Em Belo Horizonte, por exemplo, tem o Museu da Vale, que tem uma área lá que é toda tecnológica, uma área muito interessante, né? Quando eu viajo, eu gosto muito de ir a museus, porque é uma parte daquela cidade, daquele estado, é uma parte da nossa história, é uma parte do nosso conhecimento, né? E é uma coisa diferente a se fazer. A gente não tem que ficar preso só às mesmas coisas, temos que fazer essas coisas diferentes também. E às vezes você pensa que vai ser bobo, mas aquilo te marca, aquilo te faz aprender e crescer muito, tá? Aí depois temos aqui, ó, what is art? O que é arte? Qual é a sua opinião sobre arte, né? Para você, o que é arte? Mas, na verdade, o que realmente é a arte? Converse com seu professor de artes, pesquisa no seu livro, você tem livro de artes, né? Você tem dicionário, um dicionário de português explica o que é arte, pesquise na internet, sento também e reflito o que é arte para mim? O que eu aprendi, o que eu conheço sobre arte? Que nem eu já falei, vou falar de novo. Vocês têm muito conhecimento. Às vezes vocês nem notam, mas vocês conhecem e sabem muita coisa. Combinados? Então, finalizamos aqui a nossa primeira semana. A semana 2 está aqui nesse mesmo vídeo. Espero que vocês gostem e que eu possa ajudar a todos vocês. Kisses! Bye! E estudem bastante. Não desiste não, galera! Hello, everybody! Good afternoon! Hello, hello! Olá, oitavo ano! Hoje é domingo, yes! Today is Sunday. Sunday, yes. And Sunday is Father's Day. Yes, Father's Day. Father's Day, Dia dos Pais, ok? A happy day for you. Um ótimo dia para vocês, ok? Então, oitavo ano, estamos aqui para mais uma semana de aprendizagem. Espero que vocês gostem muito da aula de hoje, ok? Então, vamos lá para esta aula que é, sim, yes, é a semana number 2. And pet number 3. Isso mesmo, estamos no pet número 3 e isso mesmo, também semana número 2, ok? Vamos lá para mais uma semana de aprendizagem. Se liga na nossa dica, nem é só na minha, mas é na nossa dica, na dica de todos os seus professores, ok? E antes de tudo, deixe seu like, deixe seu comentário, claro, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, porque essa aula, esse conteúdo é para você. Venha comigo e, novamente, se liga na nossa dica. Vamos lá. Antes de começar a aula, eu deixei só aparecer para vocês o que está na tela, que é a pergunta number 1. A pergunta number 1 é a seguinte: atividade pré-leitura. Por que eu enfatizei o pré? Tudo que é pré, né? Pré-conceito, pré-conhecimento, né? Tudo que é pré é o que vem antes, é o que começa, é o que dá o start, né? É o que dá o estalo, digamos assim. É o ponto de partida. É o que começa o seu entendimento, começa a sua aprendizagem. É aqui que vai te dar alguma dica, alguma noção da coisa, é o que vai te fazer pensar. Né? É o que vai te dar as pequenas instruções para vocês realmente chegar aonde realmente queremos chegar, que é o conhecimento, aprendizagem e
conhecimento, tá? Entendimento de tudo, digamos assim, tá? Então, pergunta, você já viu essa imagem? Ainda não está aparecendo, mas eu vou subir agora. A que história épica ela pertence? Quando eu falo épica, demonstra o quê? História, concordam? Me faz pensar assim, que é uma coisa que já aconteceu há muito tempo, uma coisa que marcou, né, a nossa vida, ou marcou a sociedade, marcou a história, uma coisa que a maioria das pessoas conhecem, a maioria das pessoas entendem, uma coisa importante, né? Porque aquilo que é épico marcou histórias, ficou aí, né, para todos conhecer, tá bom? Então, subindo aqui. O number two pede que traduzamos o texto, né, para a gente traduzir. Só que antes de traduzirmos, vamos pensar. Eu vejo a sua imagem. O que que eu vejo nela? Você tem que pensar o seguinte: toda imagem que você for analisar, né, toda picture, tem pessoas? Tem animais? Parece ser uma época mais recente, muito antiga. Qual é o tipo de ambiente? Qual é o tipo de situação? Tipo de pessoas? Né? O que pode estar acontecendo e pequenos detalhes. Como assim pequenos detalhes? Cores, objetos e assim por diante. Tudo vai te ajudar a ver que momento é esse, que lugar é esse, que tipo de história é essa. Então, quando eu olho esse tipo de desenho, normalmente eu posso ter visto isso, né? Já que é uma história épica, né? Uma história épica. Livros de história, livros de fairy tales, né, de histórias, né, de contos de fadas, por exemplo. Posso ter visto também na Bíblia, porque a Bíblia é um livro épico e algumas Bíblias são ilustradas. Se não for na Bíblia, tem livros de contos, né, infantis religiosos. Vamos pensar, tem vários locais, né, que vocês possam ter visto essa imagem. Ah, Érica, eu não vi em livro, vi na TV. Sim, você pode ter visto em algum filme, em algum desenho animado, porque tem vários filmes e desenhos animados que também tratam desse assunto. E nem por isso que a história deixa de ser épica. Tá? Então vamos analisar. Eu falei para vocês observarem essa imagem e pegar esses detalhes, né? Pessoas, momentos, situação, lugar, etc. Tá? Mas vamos lá. Nessa imagem temos quantas pessoas? Yes, two. Two people. Tá? Todas as pessoas parecem ter o mesmo tamanho ou a mesma idade? I don't know. Idade eu não sei, mas tamanho a gente tem certeza que não é mesmo? Porque você olha e vê que um é maior e o outro é menor, tá? Então até então a gente não sabe se é porque um é muito alto, o outro é pequeno, ou se são tipos de pessoas diferentes, não sabemos, tá? Se eu olho, eu vejo o ambiente. O ambiente tem casas? Não. Parece ter montanhas, pedras, poeira, né? E o que mais? Pessoas com lanças, né? E etc e tal. Ah, o tipo de roupa mostra riqueza? Não, talvez de um, mas não de outro. Mostra um ambiente, né, amigável? Será? Onde tem espadas, escudos e lanças, é um ambiente amigável? Tem animais? Sim, tem pássaros no céu, mas não sabemos se é um pássaro muito grande, que tipo de pássaro que é, né? Tem objetos, assim, que me fazem pensar em um tipo de situação? Sim, espada, né, o escudo, a armadura, né, o menino descalço, né, ele tá com uma coisa na mão, muitos meninos já brincaram com isso, que você roda assim, depois acerta alguma coisa, ou se não tem um que é parecido com um joguinho de galinha, né, aquele ossinho da galinha que você põe assim, um elástico e tchuf, solta uma stone, uma pedra, o que que é? Alguém lembra desse brinquedo? Ninguém teve infância? Não é possível. Vamos pensar aí. Chances. One, two, three. Yes. Estilingue, tá? É um brinquedo, mas também pode ser usado como uma arma, digamos assim, né? Então, essa história aí, pessoal, é uma história bíblica, tá? É uma história da Bíblia. Então, provavelmente vocês já escutaram na igreja de vocês, independente da religião que vocês sigam, né? Vocês já devem ter visto na Bíblia, em algum desenho animado na televisão. Então, de alguma forma, é por isso que talvez se você não viu essa imagem, pelo menos ouviu os nomes, os quais eu vou dizer, e ouviu essa história. Eu vou contar a história em inglês, vou tentar contá-la para vocês de uma forma interessante, né, gente? Me perdoe se eu não conseguir,
né, chegar até todos vocês. Vou tentar fazer o meu melhor aqui, espero que vocês gostem da forma como eu vou contar a história, tá? Depois eu vou falar algumas palavras que talvez vocês não conheçam, tá? E vamos fazer um pouquinho aqui, tentar lembrar dessa história aí para vocês responderem as perguntas, tá? Mas que nem eu disse, se tem imagem, analisem depois no texto os nomes próprios e as palavras cognatas. É isso que vai ajudar todos vocês, tá bom? Então vamos lá. David and Goliath, tá? David was a shepherd boy who lived in Israel. He took care of sheep. God chose David to take care of the Jewish people. David played the harp when the king of Israel was tired of fighting in the war. He asked David to play it for him. David's music made him feel better. One day, a terrible giant named Goliath started bringing to his soldier friends that none of the Jews would dare to fight him. And he was right. The Jewish soldiers were afraid of big Goliath. What would happen to the Jewish people? The little David said, I will fight Goliath. God help me. And he went and got some stones for his slingshot. The giant just laughed at him. David did put a stone in his sling and flung it. Puff! The stone hit big Goliath on the head. Oh! Then David killed him with his sword. All of Goliath's friends ran away. The little shepherd boy had saved the Jewish people. Pessoal, então aqui eu tentei de uma forma diferente, engraçada, contar essa história para vocês. Então, os nomes próprios que temos aqui para vocês lembrarem dessa história. Davi. Goliath é o Golias, tá? Então, a história de Davi e Golias. Lembra que eu falei que é uma história épica? É uma história épica? Sim, porque ela é antiga, uma história histórica, né? Uma história que muitas pessoas conhecem, que de certa forma marcou muitas gerações. É uma história bíblica? Sim. É um texto bíblico? Sim. Tá? É uma das histórias bíblicas, sim. Tem a ver com o que eu vi na imagem? Sim. De alguém usar o estilingue, de alguém cair, de alguém ser maior. Giant. Giant é uma pessoa maior, muito grande. O que é um giant? É uma palavra cognata. Yes, muito bem. Você aí que respondeu o quê? Gigante. E shepherd. O shepherd aqui não é aquele ator bonito que faz lá a participação no Grey's Anatomy, não, tá, gente? O shepherd aqui, no caso, é o pastor, tá? Por isso que tem a expressão to care of sheep. Sheep, ovelha, ok? Então, vamos lá. Vou falar agora algumas coisas, né? Eu já falei o nome da história, vocês têm a imagem, já sabemos que é um texto épico e bíblico. Então, tudo isso ajuda você a lembrar do assunto. Oh, fala disso. Oh, a história conta isso. Então, tudo isso vai ajudar vocês, tá? Mas vamos lá. Eu já falei shepherd, que é pastor, tá? Já falei da expressão to care. Take, tá? Que tá aqui embaixo, ó. Take tá aqui. Take, presente. Took, passado. Take care é presente. To care é passado. Essas duas palavras juntas formam uma expressão. Ou você ser cuidado, né, e ter a preocupação de alguém, ou você cuidar e se importar e preocupar com alguém. Então, aqui fala que ele cuidava, né, ele era responsável pelas ovelhas, sheep. Lembrando, eu não falo ship. Ship, rápido, é o navio. Aqui é ship. Sheep. Lembra até do tá? É prolongado, tá? Porque tem duas vogais. Se eu tenho isso, sempre o som se prolonga, tá? E aqui fala, né? God chose David. Quem que é God? God.
Deus, yes. Good, olha a diferença, tem dois Os. Good, bom, boa, good. Agora aqui não, é God, God. Sua boca abre, tá? O som é aberto e é rápido. God, 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 tá? É um O só. Então, good, dois Os, bom, boa. God, God, no caso aqui é Deus, tá? E sempre com letra maiúscula, tá? Ah, Erika, eu vi com letra minúscula, porque tá falando de deuses no geral, de endeusar alguma coisa, tá? Então aqui, ó, David, né? God chose David to take care of the Jewish people. Normalmente na Bíblia fala de qual povo? O povo judaico, né? O povo que? Os judeus, tá? Fala de vários outros povos? Fala, mas normalmente a Bíblia trata mais desses povos, tá bom? Então aqui é Jewish, tanto começa até com J, né? São os povos judaicos, né? São os judeus, tá? Por isso tem a palavra people aqui. A palavra people aqui não quer dizer assim, ah, Erika, eu traduzi como pessoas, tem problema? Não. Mas pode ser também que o povo, a nação judaica, tá? A palavra people aqui, ela pode significar isso também, tá bom? Então, só para finalizar essa parte aqui, né? Take care, presente. Cuida, cuidar, se importa, tá? E took care, né? Took care, que é emenda o som aí, né? Took care, é o cuidou, cuidava, se importava, porque é passado, tá? E aqui embaixo, ó, eu posso ler o H mudo em inglês e o H com som de R arranhado. Então, por isso tem a palavra honest, que é honesto, né? Começa com H, ela é uma palavra cognata, né? Então eu leio ela com som mudo, honest. Mas tem palavras como essa aqui da harpa, que eu leio com som arranhado. Eu falo arranhado para você lembrar que é um som diferente, que lembra o som do R, dos dois R's nossos. Eu não falo harp em inglês, eu falo harp. Harp. Então o H em inglês ele vai ter só esses dois sons. Som mudo e som arranhado, que é o som dos dois R's, tá bom? Então aqui eu falo é Israel, tá? Israel. Tá vendo que tem muito nome próprio? Tá? Então aqui vamos ver outras palavras que vocês não conheciam. Lembrando aqui, ó, novamente, eu sempre estou explicando, o apóstrofo esse S pode ser o verb to be, mas se você ver que não deu certo traduzir com verb to be, quer dizer que é o genitive case. O que é o genitive case? É o possuidor. Quer dizer que algo é de alguém. Então, o que é de alguém? A música é do Golias, né? É do Davi. I'm sorry. A música é do Davi. David's music. David's music. Ou seja, esse apóstrofo S é para mostrar que algo pertence a alguém, que algo é de alguém, tá? Então, se não deu certo, né, falar que isso aqui é a redução do verb to be, quer dizer que vai ser algo de alguém. Aqui o made é o passado de make, tá? O make é o verbo fazer, mas não é o fazer de realizar ou executar, é o fazer de produzir, modificar, construir, mudar, tá? Aqui, ó, better, se você sabe o que é best, que é melhor, better também é melhor. A diferença é que best é no superlativo e better é no comparativo, né? Aqui, ó, Goliath é o nome próprio para Golias, né? Então aqui a gente já viu vários nomes próprios, ó, Golias, David, Davi, Israel, Jewish, né, o povo judeu, God, Deus, tá? Então vamos lá aqui, ó, Jews, judeus, tá? Então vamos ver outras, ó, né, bragging, né? Isso aqui é você zombar, se gabar. Então, alguém começou, né, ou simplesmente se gabou, né, para alguém. Quem será que nessa história poderia se gabar para alguém? Quem será que poderia cantar vitória, né? Deixa-me ver. O non aqui não é o nono não, tá, gente? É um pronome indefinido, vai mostrar que é ninguém, tá? Outra coisa aqui, vamos lá, o dare. O dare aqui é ousar, né? Quem, né, ousaria, né? Tentaria, tá? Por que está traduzindo como ousaria, tentaria? Porque tem o would antes. Sempre que eu tiver a palavra would antes, esse would vai fazer com que os verbos sejam traduzidos como uria aí, né? Por exemplo, would like, gostaria. Would love, né? Amaria, né? Would drink,
beberia. Então, todos os verbos que né, forem acompanhados do would vão ter essa tradução, né? Ria no final, tá bom? Deixe-me ver se tem mais alguma palavra que vocês possivelmente não conhecem. Aqui apareceu o would aqui de novo. Would happen. Aconteceria. Então, sempre que tiver o would, vai ter essa tradução, tá bom? Vamos lá. Ah, vocês já viram will comigo, mas relembrando, ó, will lembra futuro. Toda palavra que é acompanhada pelo will é futuro. Então, God will help me. God. Falei quem que é God? Deus. Will help. O que que é help? Yes, help, ajudar. Will help, ajudará. Will help, ajudará. Alguém ajudará, alguém ainda vai acontecer, futuro. Então, todas as vezes que você vê o will, e esse will acompanha um verbo na forma original, é o quê? Futuro simples, né? Stones, aqui não é nada a ver com a banda Rolling Stones, ok? Aqui é simplesmente a palavra pedra, tá? Pedrinhas, tá? Que foi o quê? O David, puff, jogou no Goliath, ok? Aqui slingshot, o que é o slingshot? É o brinquedo, né? É essa arma aqui, digamos assim, tá? Vamos ver mais palavrinhas que talvez você... Ah, left, é o ato de rir, né? Smile, sorrir. Smile, todo mundo já viu essa palavra em caderno, por exemplo, smile, né? Smile, sorrir. Mas o left é para você falar que você riu de alguém. Por isso que é laughed at him. Riu dele. Laughed at him. Quando você ri de alguém, esse at vai fazer essa função aqui. Riu dele, riu de alguém. Alguém, the giant, quem que riu de quem? The giant, né? Riu dele, né? Riu de quem? De quem que o giant riu? Quem vocês acham, né? Então, aqui, quando eu vou falar que eu vou rir de alguém, eu uso esse verbo aqui, o laugh, tá? E uso a preposição at depois, tá? O sling aqui é simplesmente o slingshot, tá? Que no caso é o local onde põe a pedra mesmo, tá? And flung, arremessou, tacou, jogou. É um verbo para isso, tá? Flung, aqui tá no passado, tá? Deixa-me ver se tem mais alguma. Ah, sword. Sword é isso aqui que tá na mão aqui, ó. Sword. Na mão do Goliath. O que é o sword? O rei Arthur tem uma sword. O que é? Uma sword on a stone. O que é? Que teve que tirar. Vamos pensar aí o que é sword. Isso mesmo, espada. Muito bem, tá? Ran away. A palavra run, correr. Ran é o passado de correr. Então, run presente, ran passado. Só que aqui é uma expressão. Ran away é um phrasal verb. Então, quer dizer que foi embora. Não é só correr. Eles correram de fugindo, tá? Então, aqui no caso, eu posso falar. Ah, é porque eu traduzi como correram. Ok. Traduzi como fugiram. Beleza. Ah, traduzi como foram embora. No problem. A intenção é essa. Eles não só correram, tipo, eu tô correndo lá na praça, tô correndo na avenida. Não, é o correr de cascar fora, digamos assim. É uma expressão, talvez alguns não conheçam, mas tipo assim, de ir embora, de vazar, beleza? Tá? The little. O little aqui, gente, é para diminuir a palavra shepherd. Então, fazer o pastorzinho, pastorinho, beleza? Tá? São só essas palavras aqui que talvez vocês não conhecessem. Eu não vou ficar presa na tradução desse texto, porque é uma história muito conhecida. Se você não conhece, você agora pode perguntar ao seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, né? Pode ler na Bíblia, pode pesquisar na internet, pode ver naquele seu livrinho de histórias e assim por diante, tá bom? Aqui tá falando para você fazer esse exercício, é bom você copiar no seu caderno. Claro que na apostila, a apostila é sua, você pode fazer nela mesmo, não tem problema, mas no caderno às vezes fica mais caprichado, né? O que importa é você fazer a sua atividade e, claro, ter atenção e organização. Fazer bem feito, né, gente? Tá? E sempre usar dicionário de língua inglesa. Ô, gente, o criador dessa apostila, né, o professor que é responsável por essas aulas no estado, ele meio que está sempre instruindo vocês, né, indicando vocês a usarem o tradutor. E muitos cursos de inglês, muitos professores por aí, não aconselham a isso. Né? Tem aluno de escola particular, às vezes critica, mas minha mãe falou que isso não pode, meu professor do cursinho tá falando que isso não pode, etc e tal. Gente, o importante é você aprender.
Eu falo para os meus alunos que você tem que usar com atenção e responsabilidade. Não é simplesmente usar o tradutor para ter uma resposta. Ele é apenas um amigo, é um suporte. Ele é um ajudante ali. Você tem que ter atenção que ele pode te jogar no buraco. O tradutor, ele é confiável para algumas coisas. Ele é um ajudante. Claro que seu professor, o livro, né, o dicionário vão te ajudar mais. Mas, claro, se você tem o tradutor também, está pesquisando, é importante você correr atrás. Mas sempre siga essa minha dica. Usar com atenção e responsabilidade. Beleza? Vamos lá. Question number 3. Para encontrar informações específicas ou frases, utilize palavras-chave. Palavra-chave é aquela que você olha e fala assim, já sei o que significa. Nossa, essa aqui já me contou a frase inteira. Essa aqui que é a palavra importante, aquela realce, aquela que dá um start aí, te dá um insight. Já entendi. Tá? Muitas vezes elas são parecidas com palavras em português. Aqui ele está falando que é como se essa palavra-chave fosse a palavra cognata. Tá? É uma palavra que você vai olhar e vai entender. Sempre que alguém falar palavra cognata com você, pessoal, seja português, inglês, francês, espanhol, é a palavra que se parece com a nossa língua e é aquela que você só de olhar entende, seja na escrita ou no significado, tá bom? E nesse caso são chamados de cognatos. Cognatos, palavras cognatas, palavras transparentes. É a mesma coisa. It is the same, ok? Encontre as seguintes frases e expressões no texto. Então, deu aqui para vocês 3 frases e vocês vão ter que achá-las no texto. Simplesmente tentar achar lá e copiá-las em inglês aqui na frente. Érica, mas eu não sei nada de inglês, sabe? Porque se você consegue entender uma palavra cognata, ainda mais que eu li a história com vocês e analisei algumas palavras desconhecidas e até contei algumas dessas palavras cognatas, você vai conseguir achar. E o nome próprio, que eu falei, procura pelos nomes próprios, igual 2 frases, tem o nome Davi, né? Então, David, né? Lembra? Então, aqui é só procurar. Está muito fácil esse exercício number 3. Já aqui o próximo, ele começa a falar sobre questions, tá? E ele mostra uma das fórmulas, porque o jeito que foi escrito aqui, dá para entender que toda pergunta vai ser feita desse jeito. Nope, ok? Só algumas, tá? Então, para formar perguntas em inglês, seguimos esta ordem. É uma das formas, uma das ordens, beleza? Palavra com WH são as W8 questions, as palavras questionadoras. As palavras questionadoras em inglês, elas começam sempre por WH ou simplesmente H. Então, sempre você vai ver a palavra questionadora começando por W ou H. O que é uma palavra questionadora? É a palavra de fazer pergunta. É a palavra de começar uma questão. Que tipo de palavra é essa? Quem, quando, onde, porquê? É as palavrinhas que a gente usa no português. Mas no inglês você tem, assim, né, a facilidade que elas sempre começam com o mesmo tipo de letra, tá? Aí depois dessa palavra vem o sujeito, depois o verbo complemento. Eu adoro que esse autor aqui, ele fala sempre complemento. Complemento é o que sobra, é o resto da frase, tá? Aqui dá um exemplo. What country hosted the last World Cup? What, o que ou qual? Country, país. Hosted, sediou, né? Host family é a pessoa que te abriga, digamos assim, né? Então aqui, no caso, quem que abrigou alguma coisa? No caso, sediou, né? Recebeu, tá? The last, a última, a que passou. O que que passou? World, mundo, mundial. Cup, palavra cognata, copa, né? Então, aqui ele explicou, what é a palavra com WH, vamos pensá-la como as W8 questions, tá? Quer dizer o que ou qual. Country é o sujeito aqui, é quem tem responsável, né, pela ação, que é o país. Hosted é o verbo, é a ação, que é o recebeu, abrigou, né, sediou. The last World Cup, que é o complemento, que é a última coisa, que é o que passou, tá? É o que sobrou na frase. A última Copa do Mundo. E aqui embaixo ele meio que conta para vocês, ó, quais são as W8 questions. Who, quem, what é o que ou qual, which é qual. Érica, mas por que que o which também tem o mesmo significado de what? É porque com o which você tem opção de escolha. Com o which eu vou te ofertar algo, eu vou te dar a chance de escolher, a chance de ter opções. Com o what não, tá? O when é quando eu quero saber o momento, a situação. Why, where é onde, quero saber o lugar, o local. E o why é o porquê, pergunta,
porquê separado. É o porquê do questionamento. Se eu quero responder, eu uso because, né? E how é como, né? De que maneira, de que jeito. O how é usado de outras maneiras também, mas isso é uma outra aula. Vamos só relembrar aqui então. Who, repeat, who, quem. What, o que ou qual. Which, é qual, mas quando eu tenho opção de escolha, quando eu te dou a chance de escolher. When, quando, quero saber o momento. Where, onde, quando eu quero saber o local ou o lugar. Why é o porquê da pergunta, o porquê separado. E how é o como, eu quero saber a forma, a maneira, tá? Então aqui deu uma prévia para vocês. Aí a number 4 fala assim, put the words in the correct order to make questions. Then, translate them. Ou seja, ordene, né? Coloque em ordem, né? Ordene as palavras para formar perguntas, né? Então, você vai colocar as palavras na ordem correta para formar, fazer, ou seja, perguntas. Depois traduza, né? Depois o quê? Traduzir cada um. Aí deu um exemplo, ó. Book, wrote, who, this. Se lá em cima eu falei das palavras questionadoras, todas as perguntas abaixo aqui vão começar com as palavras questionadoras, mas cada frase tem a sua, tá? Aí depois você tem que olhar se vai ter depois um sujeito, um verbo ou um auxiliar. Sempre é isso que vem nas perguntas, tá? Sempre depois das W8 questions, né, dessas palavras questionadoras, vem ou é um verbo, ou é o sujeito, ou é um auxiliar. Depois é o complemento, é o que sobrou. Então aqui, por exemplo, a palavra questionadora, who, quem? Aí aqui tem o verbo, não tem sujeito. Então, who wrote, quem escreveu. Quem escreveu o quê? Só book, livro? Não, tem uma palavra para ir junto com o livro. This book, este livro, tá? Então, aqui vocês vão organizar todas essas frases de A até a letra S, se não me engano, tá? Aliás, minto, tá? Não é até a letra E, não. É até a letra F, viu? É até a letra... Então, aqui vocês vão ver, tá? Que é até a letra F, viu, gente? Vocês viram aí, não é mesmo? Que é até a letra F, ok? Então, aqui finalizamos os exercícios da segunda semana e daqui a pouco a gente parte para a semana 3, ok? Kisses, see you, bye! E aí, pessoal, todos animados para o PET 3? Eu também estou. Na verdade, nós estamos, né? Porque agora eu sou mamãe, por isso que ando tão desaparecida. Eu apenas estou assistindo às aulas. E vocês? Isso aí, não deixem de assistir. Conto com vocês, hein, galera? Nos vemos em breve. Bye! E se liga na nossa dica!